Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como está você? Espero que esteja muito bem, com sua família, em paz, vivendo um propósito de Deus a cada dia. Nós vamos iniciando esse programa maravilhoso e já vou pedindo a você que dê o seu like. Não esqueça de dar esse abençoado desse like para que os algoritmos possam já recomendar esse programa para muita gente. Não esqueça também, por favor, de compartilhar esse programa para muita gente. Compartilhe para todo mundo que você acha importante, porque a história de hoje será incrível. Você vai conhecer uma bela história de uma ativista do cristianismo, do reino de Deus e da atividade social, que está lá, já esteve no Haiti por muito tempo, por algum tempo, e está hoje lá no interior de Poço Redondo. Você vai saber de tudo. Ela é a Bruna, do projeto Mãe, Mandacaru, Amor e Educação. E aí, Bruna? Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bom, graça e paz. Obrigado por dividir esse momento com a gente, por você estar aqui hoje no programa Me Conta Aí. Né? Esse programa aqui é um programa voluntário da atividade do Instituto Arte da Fé também. E para mim é uma honra receber aqui sua mãe, né? A minha amiga, nossa irmã pastora Meire. E hoje eu estou aqui tendo a honra de receber a Bruna. Então, me contes tudo, não me negues nada, por favor. Vou contar. Bruna, você é natural daqui mesmo? Sou de Aracaju. Aracajuana mesmo, da terrinha, Uhum. a minha conterrânea. Arretada. Que bom, arretada. Tem que ser assim, presta assim. E como é que foi sua infância? Como é que foi a adolescência? Como é que foi a história da sua vida? Primeiro, depois a gente entra na área social. Ok, então, nós convertemos a nossa família inteira, né, juntos. Né, meu pai e minha mãe, e eu tinha 6 anos de idade. Então, foi com 6 anos de idade que nós conhecemos esse amor grandioso do nosso Deus, né, junto com minhas irmãs, e a gente foi crescendo. E como meus pais, né, até minha mãe já comentou também, Sim. Passou a trabalhar com criança, tanto meu pai como minha mãe. Eu sempre estava ali pertinho, ajudando, né? Eu era auxiliar deles. E como eu era muito tímida, na época, eu era bastante tímida, então eu ficava mais por detrás, né? Ajudando, auxiliando. E aí eu comecei a trabalhar com fantoche. Mas eu ficava atrás, né? Aí atrás eu fazia os fantoches, brincava, fazia graça, depois eu saía escondida para ninguém me ver. Mas aí eu fui crescendo, né? Fui conhecendo mais o evangelho, participando de algumas ações também junto com eles, nos orfanatos, nos trabalhos sociais. E aí foi desenvolvendo. Aí um dia eu li na Bíblia uma lista de quem não ia entrar para o céu. E um desses era os tímidos. E eu fiquei nervosa. Eu disse assim, mas como? E agora? E agora? Eu amo tanto Deus, eu quero pro céu. Aí eu disse, agora eu vou ter que ficar sem vergonha. E aí tudo que tinha na igreja eu me metia para fazer, mesmo nervosa, mesmo se tremendo. E precisava do teatro, eu me metia para cantar com as mulheres, com as crianças, com os jovens, eu comecei a fazer tudo. Vamos fazer evangelho, embora. Tem que bater na porta para falar de Jesus, eu vou. Eu ia com medo, nervosa, aí E foi deu me soltando certo. mais, E deu tão certo que a senhora foi parar no Haiti pregando o evangelho. Foi. Deu umas caminhadas por aí. Quando eu chegou num período, meus pais continuaram trabalhando no interior com alguns, né, em algumas igrejas, e a gente voltou para Aracaju, que a gente morou em Estância. Quando nós voltamos, aí minha mãe disse assim, eu vou continuar a viajar. E aí, eu e minhas irmãs ficamos em uma igreja em Aracaju, e aí nessa igreja nós ficamos sem o pai e a mãe, né? Eu era adolescente ainda. Então, foi nesse período que eu tive convicção do meu chamado específico, né? O chamado geral é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sim. Mas tem coisas que é mais específica para cada um, que é aquele propósito que Deus tem no chamado, né? Específico. Então, eu me encontrei no chamado específico, chamado criança. Então, tudo que tinha com criança, independente da localização, eu estava lá. E me especializando cada vez mais, né? A gente fazia o trabalho local com as crianças, coral, dança, teatro, e depois esse mesmo grupo com as crianças a gente levava para fazer evangelismo em lugares, né, fora do contexto, né, eclesiástico, das 4 paredes, né? Fazendo já evangelismo você era adolescente local. Ainda. Isso. E aí eu fui me encontrando nesse setor, né, infantil, e me aprofundando e aperfeiçoando o dom, né? De Deus, né? É dado por ele e herdado pelos pais, né?
Sim, é verdade. Exatamente. Aí Dois pronto. pilares extraordinários. Exatamente. Foram os meus mestres. Verdade. Em todos os aspectos, né? A gente chegava da igreja, ia sentar para jantar. Aí meu pai sempre perguntava, como meu pai era militar, né? Sim. Então tem que ter um comportamento adequado Era. na igreja, né? Bebe água antes, vai no banheiro antes, começou o culto, já tá lá dentro, primeira fileira, presta atenção, depois tem pergunta, né? E aí chegava aí, o pastor pregou sobre o quê? A gente falava, referência bíblica, falava. E ele sempre fazia gincana, Olha né? isso, Pra rapaz. batalha bíblica, pra abrir a Bíblia, e a gente ganhava lá um dinheirinho, né? Pra poder incentivar mais. E aí a gente fazia as discussões teológicas na hora do jantar, né? Aí um dizia assim, não concorda, diz por que não concorda? Às vezes tem umas brigas teológicas. Sim, sim. Essa foi a minha primeira aula, né? Sim. E aí a gente foi crescendo assim e graças a Deus. Aí quando chegou no período da faculdade, eu queria fazer pediatria. Por conta da questão, né, das crianças, que eu pensava assim, um dia eu posso fazer missões, aí eu vou ajudar, ia Vai cuidar ajudar da mais, saúde, né? né? Mas aí Deus me direcionou para fazer pedagogia, né? E aí eu consegui fazer o curso, já tinha feito também o curso da PEC e alguns cursos, né, voltados para Ministério Infantil, de evangelismo, pastoreamento. Fiz também o curso de teologia voltado também para o Ministério Infantil, né? E aí fomos aperfeiçoando. Quando chegou um período, teve uma vez que eu vi na internet um impacto evangelístico em 2016 para o Haiti. Aí era no mês das minhas férias, que eu era professora, né? Sou formada em pedagogia e psicopedagogia. Aí eu peguei e disse assim, nossa, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho fé, né? E Quem tem aí, fé tem tudo, né? pronto, eu só sei que deu certo, eu fui, né, pro Haiti e fiquei um mês lá, meu mês de férias. Eu fiquei no Haiti. Quando eu voltei do Haiti, eu voltei, assim, muito mexida, né, Imagina. por toda a realidade e pela profundidade dos problemas sociais. Né? É uma nação muito problemática em todos os aspectos, espiritualmente e social. Muitas epidemias, muita miséria. Não tem nada de graça naquele país. Né? E o que mais me chocou foi a questão da fome. Porque morria-se todos os dias. Muitas pessoas com fome. Primeiro Meu Deus. lugar, o que Em, em morre que, lá é de fome. Segundo, de cólera. E terceiro, tuberculose. em que época foi isso? 2016. 2016. Ainda o E Exército na, Brasileiro estava lá. ainda que há 9 anos atrás. Em missão de paz, né? Estava lá ainda o Exército Brasileiro. Por causa do caos que estava na sociedade, as gangsters, né? Dominando toda a nação. Morte, assim... guerra civil, na verdade, né? Então o Exército Brasileiro fez um trabalho muito bom E foi lá. nesse período que a senhora foi Em passar férias lá. 2016, fui passar férias. Olha isso. Aí quando eu voltei, eu não parava de chorar compulsivamente. Chorava, 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 porque eu vi muitas crianças desmaiando de fome. E aí a gente, quando chegava lá, eu fazia bem assim, não tem como você evangelizar crianças ou uma nação com fome. E aí foi onde é que entra o contexto de Mateus 25, né? Eu posso ler? Pode, claro. Mateus 25, né? A gente vai ver do 25 ao versículo 31 em diante. Tem coisas que a gente lê na Bíblia, mas quando a gente vê na prática, né? A É outra necessidade. história. Diz assim, sobre o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos a sentar-se a seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham bendito de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E os da esquerda foram aqueles que não fizeram.
Então, isso aqui falou demais. Eu digo assim, a gente vai falar de Jesus na necessidade do outro e não na minha concepção. Uma cultura totalmente diferente e uma necessidade que da minha não era, não tinha necessidade de fome. Sim. Então a gente evangeliza, né, aquele que está com fome com um pedaço de pão, porque eu estou apresentando Jesus na necessidade dele. A necessidade de roupa, a necessidade de água, de uma visita, né? Aquele que está enfermo, ele precisa de quê? De comida? Não. Ele precisa de Saúde. cura, de saúde. Né? E a Igreja de Cristo tem essa responsabilidade. Não existe a fé sem obras, ela é morta. Perfeito. Então, quando nós fomos num dos orfanatos, eu estava lá com outra missionária, e aí a gente chegou nesse orfanato, as crianças estavam brigando por causa de um pedaço de papelão para comer. E eram Meu muitas Deus. crianças com fome. Então elas estavam com febre, estavam no nível de nutrição altíssima, e dentro desse enredo Deus de do céu, não consigo nem corrupção, imaginar essa cena. isso. Então tem que dar comida. Não adianta ir lá vestidinha de palhacinha, tirar fotozinha e depois deixar a realidade lá. Então, se Deus nos leva a ver e a estar em certos lugares, é porque Ele quer que nós possamos ser a resposta da oração. Então, era essa a necessidade. Então, quando eu volto, eu estava trabalhando, né, em sala de aula, e eu dizia bem assim, Deus, não quero mais ficar em sala de aula. Eu quero fazer missões integral. Eu quero viver disso. Mas eu não sei como. Mas o senhor disse que é dono do ouro da prata. Se o senhor me mandar, eu vou. Perfeito. E aí eu continuei trabalhando. Em 2017 eu fui fazer um curso de missões transcultural em Belém do Pará. E lá a gente fica interna estudando, né? Porque eu gostaria de ser enviada. Então lá eu conheci outras realidades, que é outro Brasil, chamado Norte, né? Sim. Outras realidades, assim, que também fere, né, a nossa nação, que é a questão do tráfico sexual, né, e de algumas realidades, e também de tribos isoladas que ainda não conhecem o amor de Cristo. Né? Então, um estado muito grande, de uma demanda gigante, e também de acesso muito difícil a comunidades, né, ribeirinhos e tribos. Então, eu fiquei também em algumas tribos, conheci a realidade do que é estar em tribos, e aqui o Brasil ele tem uma carência enorme de obreiros, né, preparados para entrar em culturas diferentes. Né? A gente está aqui no Nordeste, é um jeito, a gente vai ali para o Sul, é diferente, a linguagem é diferente, a abordagem é diferente. Então, foi outra realidade, e eu conheci o Deus da tribo. É uma coisa linda e maravilhosa a fé dos índios, né, da simplicidade deles, né, deles verem Deus em todos os detalhes. Eles não guardam mantimento, porque ele diz que Deus envia todos os dias. Eu disse, pronto, mais outro ensinamento, né? Caramba. E uma experiência magnífica. E aí eu retorno. Quando eu retorno, eu saio da denominação que eu estava, e eu disse assim, Deus falou para mim, né? Eu estava lendo Isaías, e quando Isaías fala, né, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a minha oração. Eu digo, o Senhor disse, estou preparada, a semente está aqui na bolsa. Eu só preciso ser enviada. Diga para onde quer. Eu recebi uma mensagem dizendo, venha me ajudar no Haiti. Eu disse, se o senhor quiser, eu vou. Vou só com passagem de ida. E aí Deus providenciou a minha ida. Só fui com a passagem de ida. E aí foi lá que eu passei um período maior. Isso né? já foi que época? Em 2017 eu fui para lá. Então você volta um ano depois só. 2 anos. 2016 você foi, né? Não, eu fui em 2017, não, de 2018. 19 e 20. No período da pandemia eu tava lá também, né? Peguei a pandemia lá, Então você chega que também foi complicada a pandemia lá, né? Por quê? Você ficou pandemia lá? Fiquei. Eles disseram que a pandemia, quem trouxe foram os estrangeiros. Então a gente ficou de quarentena a pulso, porque senão a gente morria. Todo estrangeiro que estava lá, eles iam matar. Para poder a nação não morrer. Isso foi haitiano, os haitianos mesmo. Os haitianos de lá. Teve um bocado de complicação, né? Como tinha muita... E como é que era a sua sobrevivência lá, Bruna? Em relação ao quê? Como é que você se mantia lá? Era uma missão Então, eu fui independente. Mas, assim, como a gente tem uma história, né? Quando a gente tem uma história, a gente tem um bom testemunho. Então, Deus levantou mantenedores, né? E algumas igrejas e alguns amigos pastores que enviavam oferta para mim e para os órfãos. Né? Eu sempre lia para Deus os versículos que ele fala dos órfãos. Esses mantenedores e ele falava assim, eu sou o pai dos órfãos. Eu digo, o senhor é o pai ou você é a mãe?
Aí a mãe pega o dinheiro Amém. e compra a E comida, compra não é comida. assim? Pronto, eu É. fiz esse papel. O senhor manda o dinheiro, o senhor vai levantar pessoas para me manter lá e para poder ajudar o trabalho dos órfãos, nos Quando você fala que orfanatos. era independente, você, no caso, chegou lá e Já simplesmente tinha uma come... base Ah, já missionária tinha uma de uma base lá, né? missionária que estava lá. Ah, E tá. aí eu fiquei lá Nessa base nessa missionária. base missionária com ela. Então nós duas a gente se virava. Ela já estava um bom tempo lá, já conhecia a demanda, né? Já dirigia, já também falava o idioma. E eu fui para estar auxiliando esse trabalho. As pessoas que mantinham era daqui do estado, do Tinha país. pessoas de outras nações e tinha pessoas aqui também, minhas amigas, alguns líderes e algumas igrejas também mandavam. Caramba, que coisa desafiadora. Familiares. Foi... Não há necessidade, não é só financeira. Né? Não, Nós sim. precisamos de intercessão. Por isso que a forma de missões, às vezes a A pessoa diz, só, financeira, não é dinheiro. a financeira é a mais básica É possível. porque quando a gente confia e vive na dependência, é um treinamento, né? É um treinamento. Eu comecei a fazer esse treinamento de dependência quando eu fui morar em Curitiba para fazer um curso de especialização em pastoreamento infantil e adolescente. E eu fui também assim, eu digo, Deus, o Senhor vai me ajudar e vai me ensinar a viver na sua dependência. Quando eu volto para a sala de aula, eu trabalho, depois eu pedia demissão, ia para a missão, depois eu voltava, mas sempre trabalhando. Então Deus disse, não vai trabalhar mais, eu vou sustentar. E eu disse, bem, se eu está falando, eu tenho que acreditar, né? Claro. Mas é difícil. Sim. É difícil, quando você viver pela fé, né? Tem conta, tem despesa, tem um monte de coisa para fazer, né? Verdade. Mas Deus tem suprido até hoje, né? E eu gostaria de morrer fazendo, né, missões à vontade de Deus, o meu coração guardado nele. E aí, depois desse período que eu tô lá no Haiti, né, começa mais complicado, muitas bases fecharam por conta da violência. Tava tendo muita morte também, perseguição. E aí Deus manda a gente voltar, sair do Haiti para vir para o sertão, mas a gente não sabia qual era o lugar. Mas Deus fez assim tudo perfeito. Deu o nome do projeto, o cactinho, tudo bonitinho. E assim a gente já veio apaixonado pelo sertão, sem saber onde era. E ficamos, Deus direcionou Poço Redondo, onde nós começamos, ainda inicialmente sem um local, né? A gente foi conhecer a cidade, alugamos uma casa para morar e ali a gente foi, né, entendendo o que Deus queria e ele foi abrindo. É tudo muito assim, sem muita explicação, é fé. Lembrando que Poço Redondo, para quem está nos assistindo, é uma cidade do interior de Sergipe, que é muito árida, é muito sertão, sertão Alto do sertão. sertão do sertão do sertão do sertão. É o Exatamente. sertão mesmo, onde o povo lá tem muita dificuldade para tomar água, beber água, porque a água lá é escassa, é uma terra muito difícil. Então, assim, Deus envia a irmã Bruna para um local como esse. E aí a senhora está lá até hoje. Já fez 4 anos que eu tô lá. Depois de um ano lá, foi que Deus deu um local fixo, né? Que fica no povoado. E a gente começou a trabalhar, assim, fazendo visitas, entrega E é um de município cestas. grande lá, né? É o maior município de Sergipe, territorialmente, né? Não Territorialmente é o maior município. por habitação, ou habitantes, mas o maior. É bem distante as comunidades, né? Eu Daqui passei de por Aracaju algumas. para lá, em torno de quase 3 horas de viagem, né? 2 horas e Depende meia, né? do motorista. Se for um motorista no meu estilo, é 3 horas. Que eu ando bem devagar. Não, então se for devagar é quase 4. E É. olha só. 3,5, 4 horas. Se for no estilo Anicolto, é 2 horas. Tem Aí uns é que tira 180 menos. direto rodando. Isso. Mas tem muito radar agora, não vai conseguir não. Então, rapaz, só se for o radar, viu, que pare É ela. de 50, exatamente. Antigamente conseguia chegar mais rápido. Eu mesmo só ando com 60, 70, mas dá pra passar. 4 horas tu chega 4 horas lá. de viagem. Mas aí não é na cidade, né? Ainda tem um chão e a para estrada de poder chão. chegar, a estrada de chão. E aí a gente implantou lá o sistema, começamos com o evangelismo, entrega de cesta, roupas, coisas, e depois com a questão da educação, né? Que é justamente a minha área, né? Então, todo esse treinamento genético primeiro com o pai e a mãe Tem um propósito, né? gerou um DNA social de alta qualidade e a senhora transformou a sua vida hoje em prol de servir as pessoas como está descrito no texto de Mateus 25. Exatamente, desse jeito.
É disso que a gente sempre fala, gente. A vida do ser humano precisa encontrar esse propósito. O Dr. Miles Monroe, ele diz uma palavra que eu dizia, né, porque ele faleceu em 2014, que a maior tragédia da vida do homem não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Uhum. É E hoje a horrível. gente vê tanta gente religiosamente bem estruturado no seio de uma denominação, mas vazio Sem propósito. 100% de um propósito. Exatamente. E a E Bíblia aí toda vive de fala sobre vários problemas, propósitos, vive de né? problemas em problemas emocionais, fazendo campanhas e mais campanhas, Não sai do e a lugar. vida não altera para lugar nenhum, porque Deus quer que você se movimente. Uhum. Há um texto que é de minha autoria que diz assim: você não foi construído para aparecer, você foi feito para transformar. E transformando você frutifica. E frutificando você glorifica e dá ênfase à existência através do seu propósito. Ou seja, seu propósito só tem valor se você começar a entender que é a sua vida que tem que frutificar. Quando a senhora decide para o Haiti, poderia ter decidido para Estados Unidos, todo mundo só quer ir para Estados Unidos, né? Para Disney, né? É, que nem diz, né? Para Ilhas Maldivas, É, né? Ela missões no escolhe, primeiro mundo, né? Ou então vim, missionária de shopping. vim fazer missões nos Estados Unidos. O maior país cristão do mundo. Mas tem muitos problemas lá. Hoje não tenho Muitos. dúvida. Mas de todo Muitos. jeito, Em todo lugar tem, né? o legado cultural está estabelecido. Às Um vezes a local pessoa como diz assim, você não precisa sair, faça missões local, que tem um monte de gente necessitada. Mas tem um propósito também em sair. Né? minha, Quando a Bíblia manda Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aí você pensa, foi feito missões local? Foi. Eu aprendi a fazer missões dentro de casa, com as diferenças, entendeu? Com amar e perdoar. Forrando a minha cama, tendo horário para acordar, horário para dormir, tendo autonomia para fazer as já era o coisas. treinamento ali. Porque quando a gente vai para o campo, não tem esse negócio, não. Ninguém faz nada por você, você tem que se virar nos 30 e comer o que tem. No sentido assim, eu posso ser seletiva, mas hoje tem isso aqui, eu vou agradecer. Ser Perfeito. grata pelo que tem, ser fiel naquilo que Deus manda, determina, entendeu? Sim. Se eu vivo hoje pela fé e por ofertas, eu tinha que também ser uma fiel dizimista e ofertante. Eu sei o que é. Então, eu experimentei isso dentro da missão casa, depois missão igreja. A igreja é o lugar onde nós vamos devolver os nossos talentos voluntariamente, sem receber nada, porque é para Deus. E eu só faço, não existe cristianismo egocêntrico. O que Deus me deu é para todos, nós somos canal, não podemos reter, né? Então, Sim. Deus nos dá é para a gente realmente distribuir. Você falou tudo É desse agora. jeito, então não existe. Então a gente aprende isso em Jerusalém. Depois a gente vai para as vizinhanças, a gente vai conhecendo outras Até os confins da realidades. terra. E aí depois a gente vai para aquele Samaria, né? Sim. Eu fiz trabalho em presídio, fiz trabalho na oncologia. Então a gente conhece outras realidades, Sim. né? Fomos para tribos, fomos para Ribeirinho, para vários outros lugares aqui na nação brasileira. E de repente eu disse assim, eu quero lhe levar para outro lugar para você conhecer realidades. Então eu fui, conheci a República Dominicana e conheci o Haiti, né? Que são vizinhos, mas tem uma realidade totalmente diferente. Então, quando a gente faz essa imersão, nós começamos a ter aquilo que a gente pede nas canções, um coração igual ao teu. E dá um coração igual ao teu. Eu acho que esse período de louvor é o período que Deus está para os ouvidos. Que ele diz assim, canta, 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 mas não sai nada. Ele disse, eu estou buscando os verdadeiros adoradores. Que é aquele que fala, né, e pratica o que está falando. Então, na igreja, fica ali só acumulando, engordando, mas não produz nada. E aí tem briga, tem rivalidade, um quer ser melhor que o outro, um quer título, o outro acha que a denominação é que salva. Aí começa as confusão toda, a religiosidade, e acaba sendo Parece mal a Ari falando, né? ensinados. Ela falando, Não, parece eu falando. a questão assim, é ensinado É desse jeito. impressionante como é o mesmo espírito. Porque quem faz, não fica parado observando quem não faz. Não, de jeito nenhum. Mas a gente percebe quem não faz e aí a gente sabe que é certeiro o resultado. A gente dá para os ouvidos para ver alguém que está falando só e não pratica. Quem faz fica, sabe, meio que com asco. Porque você vê alguém só falando, mas na prática não faz. Desse Então eu jeito. consigo compreender muito o que a senhora está Uhum. falando, porque eles falam, meu filho, você quer ter um coração igual ao meu? Tá bom, beleza, tá aqui. Quando eu mando, você não faz.
É tanta desculpa. E dá desculpa Agora das vai coisas que o olhar a próprio roupa Deus do irmão deu. tá indo pra igreja, vai olhar isso, vai olhar aquilo, vai olhar o carro. Ah, Vai é olhar... meu marido, é meu É, filho, mas, Deus, mas fui eu que lhe dei tudo isso aqui. Não é desculpa. É até bom, né? é. Por exemplo, eu sou solteira, né? Então eu vou para os lugares, realmente, assim, como solteira tem suas dificuldades e tem suas facilidades, né? Eu Sim, iria me preocupar muito mais se eu tivesse filhos, sim, né, sim. para determinados lugares. Mas eu ia pensar no seguinte: se eu tô indo sozinha, eu tô indo com minha família, se eu tiver 3 filhos, eu tô formando 3 missionários. Pronto. Vou ter medo. Perfeito. Não vou ter medo. Cada um vai ter Verdade. um chamado diferente em alguma área específica que Deus vai. Até porque E o o testemunho, a treinamento, vida. até porque eles estariam vivendo um treinamento constante para isso. Exatamente, constante. Nós somos discípulos e discípulos gera discípulos, É. né? Mas o problema todo, Bruna, sempre está, a missionária Bruna, sempre está na questão do reter. É. Esse é o grande problema. O Eu quero só pra acúmulo. mim. Só Você pra mim. passa para você e você fica retido. Não aprende com o leite do rio, que tem que entrar e sair. Exatamente. E Deus não vai deixar de encher. Não vai deixar nunca Não, de encher. nunca. O pessoal pensa que Se quando eu ele tô dando, eu deixar, tô perdendo. se ele Com Deus deixar a de, matemática é se ele deixar de diferente. encher, ele deixa de ser Deus, porque Exatamente. ele é uma das evidências dele é que ele é sempre abundante. E é provedor em tudo. E a pessoa não consegue compreender que é eu que tenho que aprender com ele a não reter e desenvolver esse processo. Nós temos um projeto aqui no Instituto e eu sonho demais quando eu descer lá no primeiro piso, onde nós temos a câmara que eu chamo de Câmara da Pureza, que tem muito conhecimento que a gente construiu e deixa disponível para as pessoas. Lá tem uma imagem que é um local que a gente pretende construir, que é uma comunidade. Em Israel, tem os kibbutz que funcionam até hoje, nesse modelo que a gente quer montar aqui. Porque a igreja, ela aprendeu a ter um templo, mas ela nunca se reconheceu como uma comunidade. Você não tem uma igreja que se reconheça como uma comunidade. Quando eu falo que não se reconhece, quando ela não convive diariamente com seus membros, E não sabe a ela necessidade do outro. não sabe a necessidade do outro, Chama de irmão. chama de irmão, mas nunca conviveu, nunca nem almoçou com ele, nunca nem Pensou. comeu, nunca trocou uma bancada de uma mesa com ela. Não convivem juntos. Estão num tempo de 2 horas juntos e entendem aquilo como uma comunidade. Aquilo não é uma comunidade. Uma comunidade que você vive diariamente com as pessoas. Então a igreja só sobrou o templo. Então, a gente está num projeto como esse, Espera em Deus, nós estamos montando. Eu estou conversando. Hoje mesmo nós temos reuniões com pastores. Porque nós estamos tentando mostrar para os pastores que eles não são inimigos, eles precisam aprender a serem irmãos. Para isso eles têm que comer junto, eles têm E que eles andar têm junto. muito para dar. Muito, muito, muito. Até porque eu Não não é posso só olhar, pegar a Bíblia e eu não subir no posso, altar, né? eu não posso olhar para É a igreja, relacionamento. eu não posso ter o olhar para a igreja apenas só de criticar que ela está errada, porque ela é a única que pode ter a essência, que é exatamente o que está nas suas mãos, que é a palavra. Você não vai encontrar isso numa balada, você não vai encontrar A isso expectativa do mundo é justamente na revelação dos filhos da igreja, né? Exatamente. E nada vai prevalecer contra a igreja do precisa Senhor. ter nessa revelação. Precisa ter essa expectativa, porque não vai vir de uma balada isso, não vai vir da polícia isso. A polícia vai vir é bala, é tiro, é lei, é regra. Exatamente. Entendeu? Deus não vai manda a vir- gente criar não expectativa vai vir no governo não vai vir de um humano. prostíbulo, por mais que tenha gente lá precisando de Deus, mas você não vai vir de lá gente que vai ter a essência de Deus trazendo para o mundo. Vai ter que sair alguém daqui para pregar para lá e Exatamente. desmontar aquela máquina horrível lá. E ele só Como precisa de uma pessoa. Só precisa de alguém disponível. Imagine se várias pessoas se despertam, né? Quantas vezes as pessoas chegaram para mim e falaram assim, rapaz, você está fazendo um trabalho como esse, é muito caro, é muito difícil, é não sei o que, não sei o que lá, fazer o que a gente faz na área de empreendedorismo aqui no Instituto. Nós estávamos num local alugado, conseguimos passar 6 anos lá. O local foi transformado porque eu acredito muito no reino de Deus. E quando eu falo isso, estou dizendo o seguinte, que o reino de Deus está estabelecido em vários locais, de várias formas. Ele não está estabelecido em uma denominação. Ele está estabelecido em vários movimentos que ele vai fazendo. Então, por exemplo, a transformação de um bairro, quando acontece isso, é Deus que está fazendo através de pessoas. Exatamente. Então, nós vimos isso acontecer no bairro Marivã e nós tivemos uma Mas participação. percebe-se que a igreja está realmente cumprindo o ID quando ela entra numa comunidade e consegue ser conhecida e que ela começa a transformar a realidade. Mas quando ela está ali e não tem mudança nenhuma, o diabo está até dando o dízimo lá dentro. Eu vou apoiar essa igreja, que essa igreja aqui tá boazinha, não está incomodando nada, tá aí, Aí perfeito. tem uma frase nossa que diz assim, é muitas igrejas e pouco reino de Deus.
Quando há exatamente esse entendimento, quando a violência impera, quando a prostituição impera, quando as drogas imperam, aí você olha assim, cara, mas tem tanta denominação, mas ela está sendo muito pouco eficiente no seu propósito. O Tem propósito uma está foto aqui, desvirtuoso, né? tem uma foto aqui que se diz, eu encontrei ela, um quadro, melhor dizendo, que a gente transformou e no outro local que a gente tinha lá, eu usava bastante para confrontar as lideranças que iam lá. Que é uma foto de uma igreja lá do Rio de Janeiro, que ela fica na Penha, onde ela fica no alto, e embaixo dela está uma favela. Ela é muito bem construída aqui no alto, e embaixo é uma favela. Se você ver o quadro, tá aí. Diz assim, vou até trazer ele para cá. Diz assim, se Jesus voltasse a esse local, se Jesus fosse visitar esse local, onde ele iria primeiro? Na igreja, no alto Conhecendo como? Jesus, ele ia pra galera, que ele era do povão. Todos os líderes Só me andava com os falaram, marginalizados. todos os líderes me falaram a mesma coisa. Não, ele iria primeiro na favela. Eu disse, cara, tá tão claro isso, por que que então a gente não faz isso? Só praticar, né? Por que que eu deixo de. Por que que eu olho tanto para o templo e olho tão pouco para as pessoas? Porque o templo é o objetivo principal de qualquer liderança. Se ele já está bonito, eu quero deixar ele suntuoso. Se ele já está suntuoso, eu quero deixar ele extra excelente. Se ele já está extra excelente, tem que deixar ele um apogeu. Então, gente, não é essa o propósito. Não. A O templo é a igreja, pessoa, né? a igreja tem que ser o ser humano. É isso que ele sempre diz. Simples, né? É simples. E bem cuidado, sabe, com as suas emoções tratadas, você sabendo que você é ouvido, que você tem pessoas que te amam de verdade, estão ali junto com você, sem olhar para sua roupa, sem olhar se você está bem vestido, se você tem um carro novo, bom ou ruim, se você tem posses ou não. E todos crescerem, né? E aí Juntos. Porque quando é o segredo da É igreja. igual lá, né? Que eu sempre falo assim, a presença de Deus está tão linda que se você for hoje lá, você vai dizer assim, isso aqui nem é o sertão, não. Tá lindo demais. É flor Já demais. precisamos marcar uma É visita. flor demais. O povo Oi, fica você, aqui no esse meio do movimento. nada quando vê a presença de Deus. Não é nada magnífico na questão física, né? Não, sim, Mas sim. a gente começou, por exemplo, a alfabetização de adultos. E você vê hoje, assim, pessoas que estão. O conhecereis a verdade vos libertará, né? Sim. Então, toda aula a gente tem oração, tem devocional e tem a parte educacional. Hoje quantas crianças são atendidas? É criança que atende lá? Não, Todo mundo se atende lá? família. Você atende famílias lá. Atendemos mulheres que saíram, na verdade, não tiveram oportunidade, né, de estudar. E a gente tem aulas de alfabetização de adultos. Nós temos reforço escolar no contraturno de cada criança, né, de manhã e de tarde. Nós temos agora até um coral, né, de mulheres, coral de criança. Nós temos atendimento psicopedagógicos de graça também. Atendemos e a demanda está muito grande, né, de crianças que precisam, né, é, de- desse Esse serviço, né? Sim. E aí a gente tem os sábados que a gente reserva para algumas atividades de algumas igrejas ou grupos que querem fazer, né, o impactos. Agora mesmo a gente teve, né, a parceria com o Batalhão da Restauração, né, foram lá dar gratuitamente cursos, né, com certificados, tudo bonitinho, lindo, né, saíram muito felizes, já estão praticando, já fui tomar cafezinho com bolo, tem salgadinho, já estão fazendo unha em gel, e aí elas também têm, né, algumas voluntárias que são amigas minhas também, né, como a Mônica está aqui, ela é enfermeira, ela também vai e dá esse suporte, né, na área da saúde. Nós temos outra também que dá o workshop de crochê, elas já estão comercializando. A outra é corte e costura, já vai agora de novo. Outro workshop agora com almofadas natalinas. Então a gente está fazendo com que elas se despertem e também cresçam. E junto toda a família. Aí tem batismo, tem casamento, né? Tem várias atividades que Deus vai nos dando direcionamento. Agora, dia 18 tem o Dia das Crianças, dia 18 de outubro. Né? Mês que vem nós vamos ter batismo nas águas, que é no Rio São Francisco, que é próximo também de lá. Né? Nós vamos ter no dia 8 de novembro. E aí a gente vai fazendo, nós fazemos o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, para todos. Até o pessoal da cidade sai da cidade e vai para lá também. Virou uma referência para o município. E Deus tem operado milagres. A gente faz culto também, todos os domingos tem culto na Casa Mãe, né? A gente chama Casa Mãe. Então todos vão, tem Santa Ceia, né? Nós temos a escola de Timóteo, que foram eles que pediram para fazer a escola bíblica, né? Eu digo que é a escola de Timóteo. Por quê? Porque a gente vai formando. Nos cultos de domingo, eu só prego agora. Antes eu fazia tudo, né? Eu arrumava, ajeitava o som,
devocional, Já fez louvor, discípulos, tudo. né? Agora Eu só prego. Eu já disse para elas. Eu digo, ó, qualquer dia nem pregar eu prego. E elas mesmas já estão fazendo e aprendendo como comunidade que Deus tem abençoado. Elas também querem ser dizimistas, também ofertam tanto o seu trabalho como também na questão financeira. Não tem como você ser próximo se você não dá, Perfeito. né? Ah, não tem nada para dar? Tem sim. E tem muito para dar. Elas são muito talentosas, são lindas. Eu quero até Perfeito. mandar um recado para elas. Amo muito vocês. Eu não sei onde é que eu falo, não. Aqui. Eu amo muito vocês, viu? Elas todas vão assistir depois. Vão, com Né? certeza. Deus me deu um amor muito grande, né? Às vezes eu falo bem assim, ó, Deus pode me mandar sair, né? Vai para outro lugar. E ela já ficou lá triste. Eu digo, eu também vou ficar, mas eu tenho que obedecer. Perfeito. Mas assim, tá tão gostoso, tá tão bem estruturado, Deus está ampliando, né? E a gente precisa crescer muito, a gente tá precisando crescer como a questão física, né? Sim. Porque já tá pequeno para a demanda, né, das necessidades lá. Mas é gradativamente, né? E cada um também contribuindo. Não hoje, eu disse assim, a gente vai ficar aqui, mas daqui nós vamos levantar pessoas que vão estar também fazendo o mesmo trabalho que eu comecei, ou melhor e maior em outras comunidades. Então, Deus já está restaurando vidas, pessoas que andavam no vício, na depressão, né, com uma conduta e um desespero de alma. Hoje elas contam o testemunho, pessoas que já estavam juntas há muito tempo, oficializando, entendo esse entendimento que precisa casar, oficializar, essa responsabilidade também como mãe, na questão de não amaldiçoar, para que as histórias que nós conhecemos da realidade sertaneja não se repita. Alguém precisa dar um basta. Então, quando a palavra de Deus chega e essa semente é bem plantada, então você não precisa dar usos e costumes. Eles começam a receber a presença do Espírito Santo e é ele que convence o homem do erro. Sim. Então, eles vão abandonando coisas que eu não preciso dizer assim, você tem que fazer isso, tem que vestir isso, não pode isso. É uma coisa tão espontânea que eu digo bem assim, tá vendo que não precisa? O Espírito É Santo Deus quem que faz. Ele só disse assim, você só tem que ir lá e lançar semente, não é assim? Perfeito. Lance a semente. O resto O eu trabalho é comigo. meu. Exatamente. Então, aí quando a gente vai ver mesmo, o trabalho é dele, o chamado é dele. Ele chama alguém, a gente só precisa ser sensível e dizer, eis-me aqui, Senhor. É para fazer o quê? Eu quero que você faça isso. Às vezes, o senhor usou um termo assim que falou sobre ativista, não foi? Então, é também perigoso, né? Você ser um pouquinho assim. Porque eu acabo vendo a necessidade e vou e faço. Como Deus me deu muitas habilidades, então a gente faz isso, aquilo, a gente dirige, a gente cansa, a gente trabalha, faz visita, faz ali, faz até chá de bebê faz. Né, que a gente tem um projeto para ajudar também as mães, né? Uhum. E aí o que é que acontece? A gente acaba pegando coisa que Deus não mandou a gente fazer. E em nome de Deus a gente vai lá. Aí tem um desgaste físico, emocional, né? E aí Deus olha para você e toda vez ele dá uns puxão de orelha, sabe? Fique quieta que eu não mandei você fazer isso aqui. Não se meta. É aqui, eu mandei você fazer isso aqui. Aí eu vou, respiro fundo. Tem umas pessoas até que me ajudam, sabe? A dar uma lembradinha. Presta atenção, né? Tem que se cuidar, faz não sei o quê, né? Deus me deu muitos amigos, né? E a minha família também, né? Graças a Deus. Amigos Então, que se tornam conselheiros. exatamente. E a gente, E como, são né? tão Tem essenciais. que usar a né? inteligência, né? E obedecer, né? É porque muitas vezes a gente cega pela atividade mesmo. Vai-se embora, se É quase que deixar. impossível. A gente olha para a vida dos líderes bíblicos, por exemplo. Você olha para Moisés, você vê um cara tão extraordinário, mas bate com força na rocha Isso, e acaba não entrando na terra prometida por causa disso. Então, exatamente. você tem centenas de informações de líderes aqui que cometeram, porque Começa até bem, né? Mas começa termina bem, péssimo. mas às Né? vezes o ativismo ele É é perigoso. muito perigoso. E na multidão do conselho está a sabedoria. Exatamente. Né? A palavra diz isso. Então, Aí eu dizia para é lindo algumas, demais. para ver algumas tudo isso. amigas minhas, né? Quando chegou como é o nome? Eu tava na Haiti, eu dizia, eu queria ir mais longe, é caro, né? Porque a passagem é cara. Eu fazia assim, aí agora eu tô aqui no sertão, sabe? Aí eu digo assim, agora a desculpa eu quero saber qual é a desculpa, né? Sim. Porque no sertão dá pra ir, né? No sertão Olha a dá pra ir. diferença, né? Verdade. No Ou Haiti é longe. Haiti ou sertão, né? Aí algumas sempre estão, eu tenho uma amiga que tá aqui, que ela até disse, quando se aposentar, se ia morar lá, sabe? Tá gravado isso. Deus também gravou. Mas é justamente Mônica é o assim. nome dela, né? É Dona Mônica o nome Mônica. dela.
Mas é apaixonante. Todo mundo que vai para lá se apaixona. E não tem como dizer assim, vou só uma vez. Né? Se coloca à disposição. E eu creio que todo mundo que tem investido nesse campo missionário tem recebido uma bênção, né? Uma prosperidade tamanha, né? Tem alguns amigos que são microempresários que têm investido, né? E assim, eles estão vendo a manifestação de Deus tanto no campo missionário, né? Como também na vida deles. E Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Não, não. Desse jeito. Deixa eu só ler aqui um versículo que é o carro-chefe da minha vida, né? Que é o Tiago 1,27. Tiago 1,27, ele diz assim, que a religião pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, né? A nossa religião, né? Aí a gente vai ver assim, a gente não é religiosos, mas o que Deus deixou como pura e imaculada é justamente isso, fazer pelo próximo e por aqueles que realmente não tem como. Órfão não tem ninguém por eles, as viúvas em muitas realidades. Quando a gente fala assim de viúva aqui na nossa nação, não é tão difícil, porque ela não passa pelo que as outras nações passam. No Haiti, por exemplo, viúva perde tudo. Ela não tem direito a absolutamente nada. Ela vive justamente nesse contexto de a gente chama assim, vira mendigo. Ela não tem direito à propriedade, a nenhum benefício, né? Se não tiver um filho por ela, um vizinho, alguém, ela vive agora de favor. Então, às vezes, quando a gente olha assim, viúva, né, estrangeiro, Sim. né? Quem já foi estrangeiro Não, sabe o não que é. entende a profundidade. Eu já fui estrangeira, já passei por coisas terríveis. Principalmente quando a gente passa pela fronteira, sabe? E é uma fronteira de guerra, né? Eu já fui tanto pelo ar como por terra, né? Atravessar a fronteira. E é assustador. E a forma como trata alguns estrangeiros. E aí a gente entende quando alguns estrangeiros vêm para cá, que às vezes fica com zombaria, sabe? Tenta enganar, extorquir. Então Deus diz assim: você já foi, Israel, você já foi estrangeiro no Egito. Então, quando você receber um estrangeiro, você cuide muito bem. Tem um órfão, você dê o que realmente é para dar para um órfão. Seja um pai, seja uma mãe. Então, quando nós entramos em algumas esferas, existe uma carência de paternidade, que ela também pode ser configurada como maternidade e paternidade, porque Deus supre, né? Então, nós somos chamados para ser mãe geracional, pai geracional. Não é que eu vou registrar, né? Mas são pessoas que são carentes da presença de Deus e não experimentaram na Terra uma paternidade saudável. E agora eu apresento Deus Pai. Mas como é que eles vão conhecer essa paternidade se eles não têm uma boa referência? Mas quando nós testemunhamos e conseguimos amar sem interesse, e quando nós, no começo, às vezes as pessoas pensavam assim, deve ser política. Daqui a um ano você vai ver, daqui a pouco vai estar pedindo voto, não sei o quê. Já são 4 anos, né? Então, Deus disse que a gente vai ser reconhecido pelos frutos que vão permanecer. Então, realmente, o mundo está tão assim doido que a gente Não, desconfia de todo mundo. não marginalizando a política, porque as pessoas têm uma visão completamente errada da É, política, né? da Porque politicagem, a, né? É poli- diferente de a política. boa política, ela É ótima. é nobre Exatamente. demais, Em todos os setores entendeu? tem Agora, o sua que nobreza. infelizmente acontece nos dias de hoje e está acontecendo muito no Brasil é que as más pessoas descobriram a política. E as Pessoas de bem boas estão estão se recuando. afastando. Porque acha que. Exatamente. Aí dentro Porque é da um fala que é do local, diabo. é do diabo, Não, você que deu para ele. deu para ele. Ele não tem nada aqui. Exatamente. Nada. Mesma coisa que as atividades sociais. As ONGs estão aí. Exatamente. Um monte de ONG que faz uma coisa horrível. Desvia dinheiro, usa o pobre para continuar pobre, miserável. Uhum. Mas, gente, tem tanta gente também fazendo coisas boas, utilizando as ONGs. Então, a atividade social, que envolve também a questão política, precisa ser repensada por pessoas de bem, porque as pessoas do mal estão dominando. E aí, Exatamente. E a gente não precisa a pessoa de bem, vamos ser lá, ONG. caladinha, quietinha, ó. A gente não precisa ser ONG para fazer. Porque a gente só precisa ser É, igreja para fazer. exatamente. Então, o Projeto Mãe é uma igreja atuando no campo que é para atuar. Ela não é uma ONG. Ela é o braço, a perna, os olhos e o coração da igreja que despertou para sair, né, dessas quatro paredes. Porque eu acredito que a quatro paredes é só uma escola. Você tem que congregar, Sim. você tem que devolver. Mas só que aí depois ele disse assim: pronto, eu já lhe dei o recurso. Agora eu quero que você saia. Então, quando a gente sai, a gente está sendo igreja. Então, lá na casa mãe, que é Mandacaru, Amor e Amor e educação. Educação, já calibrei.
Mandacaru. Exatamente. Mandacaru, quando cresce. Tem uma música que eu Tem vários. É sinal que a chuva É chegou do uma, sertão. exatamente, é uma planta É forte uma planta mesmo. muito forte do sertão, que representa essa fortaleza do sertanejo, Exatamente. amor e educação. A Casa Mãe não é uma instituição não governamental. Não. Ela se enxerga como uma igreja. Uma igreja, não. A atividade e responsabilidade em obediência do que a igreja tem que ser. Lá é lugar de cultuar, mas é lugar de aprender, lugar de dar, Então você lugar de pegou o melhor que receber. tem da igreja e o melhor que tem das ONGs e construiu Exatamente. um perfil próprio. Querendo cumprir o que está escrito na palavra. Ou seja, eu estou fazendo as duas pernas funcionarem bem, né? Caminharem bem, né? Exatamente. Desse jeito. Para poder eles entenderem o que de fato é a igreja. É Porque muito às parecido com o que a gente vezes. faz aqui também. Exatamente. Às vezes as pessoas conhecem a igreja, né? Que é justamente o que o senhor estava falando, das igrejas bonitas, que às vezes até aquele que se sente menosprezado tem receio de entrar em certas igrejas. Sim. Aí vai ser, ai, todo mundo é Muitos. bonito, que não sei o quê, todo mundo é perfeito, é santo, porque mostra isso, né? No estereotipo que criou. É o cabelo grande, é a roupa. Que não é O isso. interessante é que é uma É importante excelência, cuidar do corpo, né? é Da uma vestimenta. excelência que discrimina. Exatamente. Aí quando você vai ver Não, eu estou o fazendo o nosso melhor para modelo, Deus, é a melhor excelência aqui. o, Mas no- daí o o nosso modelo não pobrezinho é esse. fica assim, caramba, eu não vou entrar naquela igreja não, que é muito, não tenho calça para entrar ali. Eu não Exatamente. tenho uma roupa adequada para entrar ali. E aí o nosso modelo referencial, que é Cristo, aí a gente vai ver a história dele, com o que que ele andava e qual era o confronto principal dele. As Ele árvores andava dos com os céus, as marginalizados. árvores dos céus têm seus ninhos, as raposas têm Exatamente. seus covis, mas eu não tenho nem aonde recolher a Exatamente. cabeça. E o confronto dele era justamente sobre isso. Os religiosos, os líderes, está fazendo o quê? Nem zelo pela casa do meu pai vocês têm. Então ele chamava eles de raça de víboras. É verdade. Porque eles se bem assim, um monte de ovelha perdida na casa do meu pai, desgarradas, vocês não conseguem enxergar para elas nenhuma, mas são cheios de moralismo. Aponta pecado, faz orações, né? Bonitas, em público, Amam os mas filactérios. são sepulcros caiados. Por quê? Porque liam, conheciam a letra, mas não praticavam o amor. E aí Jesus vem, né, e diz assim, o verdadeira religião é isso aqui, ó. Nós temos que praticar. Tem prostituta ali, eu vou lá. Eu vou lá. Tem endemoniado? Não, não pode Esses andar com dias, endemoniado, esses com dias, drogado, esse- com... esses dias agora nós tivemos um impacto muito forte aqui, porque nós montamos um projeto chamado Mingau Perfeito, que é incentivar as mulheres a fazer o mingau e colocar na porta da sua casa e botar para vender. É uma coisa fácil de fazer, É. mas tem uma rentabilidade diária que dá para você ter uma renda para manter pelo E em menos sua casa, né? família sendo escalada. E a gente escolheu uma jovem para iniciar esse projeto pela história dela. Ela é uma ex-traficante que viu o marido ser assassinado na frente dela, mas ela foi poupada pelos traficantes. Então, o que é que ela compreendeu? Ela compreendeu A oportunidade que Deus deu, né? Livramento. perfeitamente a oportunidade que Deus deu para ela de vida. Então, ela agarrou essa oportunidade, ela abandonou essa vida, segundo ela, que ganhava muito dinheiro, mas era uma vida horrível, e foi viver uma vida totalmente muito dependente da fé, de não ter nada e acreditar que Deus vai mandar. Então, nós escolhemos ela. Mas ela tem 3 filhos, 2 delas atípicas. Desafio, né? E aí nós tivemos um impacto muito grande porque ela poder fazer esse projeto, mas ela não tem com quem deixar suas crianças. E aí nós aqui nos sentimos tão pequenos porque a gente não tem uma rede de apoio com tantas igrejas que Para têm cuidar de criança, para né? cuidar de crianças, de mães que queiram ir desenvolver sua vida, porque o homem se tornou tão, desculpa a palavra, tão vagabundo que ele, sabendo que as crianças são atípicas, eles abandonam. Eu estou falando isso porque foram Sim, testemunho de várias mulheres, isso aí. elas ficam sozinhas mesmo. E as mulheres encarnam mesmo essa luta sozinha, mesmo por amor aos seus filhos. E a gente foi onde percebeu, meu Deus, não tem uma rede de apoio. Aí a gente foi falar com outra, a mesma situação, falar com outra, a mesma situação. E aí nós estamos tentando ver se a gente consegue, com essas lideranças que a gente está conversando, que eles se juntem, montem uma rede de apoio, que a gente possa alugar uma casa simplesinha mesmo, para que essas crianças possam ficar lá sendo cuidadas por alguém que
tenha amor, que tenha... E que entenda o que está Porque, na fazendo. verdade, a igreja já faz isso no seu local. Faz. Toda igreja tem um local que cuida de criança. Uhum. E geralmente é uma irmã ou um irmão que tem amor como o tio Lima e a tia Meire com o Pigo de Gente. Eu conheci o Pigo de Gente quando eu trabalhava na Rádio Atalaia. Em 2006, eles fazendo o programa todo sábado. Uhum. Eu era coordenador da rádio, eles iam todo sábado fazer. Então, pessoas assim, tem de monte disponível querendo fazer. Mas falta a iniciativa das instituições, assim, não, vamos criar em cada bairro uma rede de apoio nossa, Sim. em união com todas as denominações, que a gente possa viabilizar isso. Lá tem os cursos, né? Então, assim, para facilitar para as mães participarem, eu nunca participo dos cursos, né? Até que eu queria. Aí eu faço assim, pode vir, quem não tiver onde deixar, e as crianças ficam comigo. Todas elas ficam Então é a senhora comigo. quem cuida, né? Eu que cuido das crianças. Pra elas E elas fazerem os passam o cursos. dia todo estudando, né? Focada lá, o professor também, e a gente faz a parte, uma atividade só para eles sim. durante o dia todo. O Então, dia todo. nós estamos Tem que ter, senão eles não estamos conseguem. tentando montar essa rede e não é bem montar essa rede para sanar a nossa necessidade, mas é montar essa rede como protótipo que se cria em cada local, Sim. que as igrejas, as instituições vejam como reino, não como tribo, se vejam como um reino só. E diga, é mesmo, por que eu não faço isso com todas as outras? A gente monta só uma. E cada uma dá um dia de voluntário lá, não precisa ser todo dia E a nem mesma pessoa. precisaria alugar o espaço, porque a igreja Poderia usar até o não espaço da igreja. fica aberto o dia todo e às vezes até um aluguel, que eu digo assim, é um desperdício. É Porque verdade. podia fazer tantas coisas Pode naquele ter. templo, entendeu? E cultuar o Senhor. Verdade. Não estou falando de comércio, mas eu estou falando de ser Sim. realmente igreja. Por exemplo, né? um trabalho se faz lá de reforço escolar. Exatamente, a igreja todo pode. fechado, poderia estar sendo utilizada para esse fim. E no reforço escolar, que nem eu faço lá. As crianças todos os dias aprendem a palavra. E não há Oram. e não há nenhuma prescrição dizendo que o templo é sagrado. Não há nenhuma prescrição dizendo isso. Depois que Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. O sagrado está dentro de nós. Isso. Então ali é um local é uma escola funcionando. É um local. E se passa a maior parte do tempo fechada. Aí o bar está aberto todo dia. E outros lugares estão abertos 24 horas. E a igreja está fechada com pessoas, né, extraordinárias. Assim, falando de pessoas que estão dentro da igreja, que tem um potencial magnífico, que às vezes não sabe como devolver. Aí se eu tenho pessoas que quer fazer missão, bora lá. Bora começar aqui dentro, fazendo isso, aquilo. O bazar de lá, às vezes eu faço por R$1. Mas às vezes eu faço assim, venham e compre sem dinheiro, que nem tá em Isaías, né? Eu digo, vem e compre sem dinheiro. Você só pega o que você precisa. Tá precisando de sapato, você vai pegar. Né? Tá precisando de roupa, você vai pegar. É lençol, tudo. Que eu recebo bastante doação. O pessoal daqui de Aracaju deixa aqui na casa de manhã, depois o taxista leva para lá, depois eu dou um jeito para levar lá para casa mãe, né? E cada um vai ajudando no que pode. Ó, eu tô aqui com a roupa, a gente faz triagem direitinho. A gente comprou o fardamento do coral, fazendo bazar de R$1. Então, nenhuma precisou gastar dinheiro. Mas aí elas me ajudam. Né? A unidade. Um faz a doação, o outro vai lá e compra, o outro vai lá e arruma, o outro vai lá e... Entendeu? Cada um fazendo. Sempre vai dar para todo mundo vai sair beneficiado. Então, assim, a gente não vai ter gasto disso. Eu queria um vestido, vamos comprar o vestido. A gente quer fazer isso aqui. Vai ter o Dia das Crianças. Se o senhor for lá no Dia das Crianças, você vai ver assim, bicho, nenhuma igreja aqui poderosa faz uma festa dessa. E de graça, porque as igrejas, infelizmente, estão cobrando até isso, né? Ah, vai uma taxa, ajudar, não sei o quê. Aí eu digo bem assim, oh, meu pai do céu. E o que é pior de tudo isso, né, Bruna? Que é tão bom, tão gostoso, é tão lindo. Perde a dependência no reino. É dependência total. E Deus quer que a gente viva como criança, né? Dependente total. Eu olho para você assim daqui, da bancada, e vejo sempre que eu tô sempre com a bancada com alguém, e eu vejo uma coisa diferente em você. O seu semblante é de alguém que está realizado. Alguém que está, sabe, pleno. E normalmente a maioria estão cansados, estão exaustos, estão sobrecarregados. E mais incrível que às vezes eles estão acumulados. E talvez seja essa sobrecarga que a gente vê neles. E eu não vejo isso em você, eu vejo alguém que está leve, pleno, no cumprimento do seu propósito. Isso é extraordinário, porque
Essa é a proposta da vida, sabe? Ele não diz assim, eu vou te mandar para um lugar onde você vai ser, sua vida vai ser penosa, vai ser difícil, você vai ter dificuldade. Não, ele, não há sofrimento, meu filho, o que há é treinamento. Exatamente. Eu vou Não, te mandar a num gente lugar sabe onde que você vai tem dias. transformar o lugar. Posso confiar em você? Exatamente. Posso confiar em você? Pode, pai. Vou te mandar para ali. E A gente você vai não pode, transformar aquele lugar. a gente não pode romantizar o chamado, dizer assim que não tem problema, que não tem luta, que não tem preocupação. Mas quando a gente aprende a descansar no Senhor, a gente vai lá pro secreto e diz: olha, Deus está assim, assim, assim. E depois a gente sai, né? Vamos lá, respira, Bruna. E bola para frente. E Deus vai mostrando E no é dia a nisso- dia esse zelo, entendeu? É nisso Que ele se importa E é com nisso o que está a obreiro. plenitude, porque, por exemplo, quando a gente não romantiza, como você mesmo falou, nos exige buscar. Exatamente. Porque quando eu não tenho romantismo, eu tenho que buscar. Da Eu, onde vai sair essa eu disse diferença? assim, Deus, eu quero duas coisas. Eu quero ser missionária e milionária. Missionário já é. Só isso, só para ser milionária. Por quê? Porque eu tive algumas experiências em missões que eu tinha uma visão, lógico, porque eu via, de alguns missionários, não são todos, como mercenários e como miseráveis. E eu dizia assim, eu não quero ser isso, nenhum dos dois. Pedinte, sabe? Sim. E a gente chama assim, no popular, entre os missionários, é o balança-coqueiro. Por exemplo, você tá com um celular que é bom e eu faço assim, meu sonho é ter um celular desse. E fica só jogando, sabe? Verde, né? Aí a pessoa fica, ah, tadinha da bichinha, não tem isso, vive pela Aí fé, você de balança coqueiro. oferta, é o balança-coqueiro, Olha né? só. E aí vê uma coisa assim, olha, o meu sonho é ter um violão desse, e entrar nos lugares e ficar, que a gente viaja muito e acaba ficando na casa de alguns irmãos, nas igrejas, em lugares até tenebrosos, né? Bota um missionário. E às vezes a gente escuta coisas desagradáveis por conta de alguns missionários. Por exemplo, ah, é missionário, dorme em qualquer lugar e come qualquer coisa. Mas se você tem o melhor para oferecer, e se for uma rede, o melhor que você tem para oferecer para o missionário, que seja a rede. Perfeito. Mas é porque é missionário, vai dormir no chão, porque tem que passar por isso? Não. Tem nada a ver. Tem que comer isso aqui. Não, eu tenho aqui uma carne maravilhosa. Mas ela é missionária, ela come qualquer coisa. Eu vou dar uma salsicha para ela. Não que salsicha seja ruim, assim, no sentido. Mas ela tem um bife para oferecer. Entendeu? Então, quando eu vi essas coisas, eu dizia assim: Senhor, eu quero dar a excelência, porque o Senhor me dá a excelência. Perfeito. Então, não existe isso na vida do missionário. Eu tenho que experimentar o melhor dessa terra, porque ele disse: se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Perfeito. Aí Paulo diz assim: eu sei, né, passar fome, escassez, fartura, isso é isso. Por quê? Porque a fé dele, a missão dele, independe da circunstância e do ambiente. Ele está falando sobre isso. A Exatamente. você permanecer, persistir e ser perseverante no chamado que Deus lhe colocou. Que o chamado não é seu, é dele. Então, quando vem assim, hoje, eita, Bruna, faltou isso aqui hoje. A fé continua inabalável. Mas hoje tem fartura. Eu não vou me corromper com a fartura. E nem vou dizer bem assim, ai, pronto, agora eu vou parar porque eu já tenho tudo. Descanso e folga, né? Pronto, aí a gente vai seguindo, olha. Sabe, é a perseverança que falta em muitos cristãos. Perfeito. Aí quando acha que tem auge, eu já conquistei o auge. Não existe isso. É dia após dia, todos os dias tem uma coisa, todo dia a gente aprende. Todo dia a gente está aprendendo, né? A tribo me ensinou coisas que Jerusalém não me ensinou, a igreja. E a escola de missões que eu fiz não me ensinou muitas coisas em relação ao cotidiano, ao relacionamento. Então, eu fui para o Haiti, eu não sabia creole. Ah, eu não vou não porque eu não tenho idioma. Eu disse, bem, a linguagem universal é o amor. Eu vou para onde Deus mandar. E aí daqui a pouco você chega aqui no sertão, é outro aprendizado. Eu tenho aprendido muitas coisas. Né? Às vezes ela vai assim, não, a gente é que tem recebido muito. Sou eu que estou crescendo, sou eu que estou aprendendo. Né? E o É amor isso vai mesmo. crescendo todos os dias. E a gente não vai ter dificuldade, no mínimo que é. A sua ordenança, Deus diz que tem que amar a todos. Pagar o preço. Então se torna mais leve quando você entende e obedece. E pronto. Você entendeu que é Deus que manda e você obedece. Não é você que manda em Deus, determina como é que tem que ser. Eu só pedi para ele para eu não ter dificuldade financeira. Eu disse: não, não vou ser miserável, não quero ser. Porque eu sou sua filha. E eu estou fazendo para o Senhor. Eu quero continuar assim. Então, o que a gente combina no secreto, o Senhor levanta pessoas para fazer o recurso. Eu desenho, eu digo assim: eu quero o dia das crianças assim, o tema assim, tudo. Nanana. E Deus vai dando.
Pronto, filho, vai ser assim. Se eu sonhar grande, ele vai dar grande, porque ele é Deus grande, ele é Deus de misericórdia de tudo. Então, nada que a gente pede com fé e com propósito, né? Porque tem que ter um propósito. Sim. Quando ele vê propósito, ele se alegra. Ele é o primeiro a dizer, tô mandando agora o recurso. O que você quer mais, minha filha? Diga. Então, assim, a gente não tem nada para perder quando a gente realmente tem um propósito e sabe no Deus que nós. Agora, humanamente falando, a gente tem as crises que a gente vai dizer, eita, tá chegando, tá isso, e não tem nada. E aí Deus vai trabalhando isso na gente. Se não fosse né? assim, a gente já tinha virado o anjo, né? Com certeza. Ser humano. Tem que ter, Exatamente. tem que ter esses A batalha na carne é todo dia, né? Com certeza. Ela não se converte, ela tá Senão aqui a para gente não confrontar a estaria- gente e não, crescer. não estaria nesse mundo vivendo, né? As emoções que desestabilizam são aquelas que trazem bons poemas, que trazem os melhores salmos. Exatamente. Com Então, assim, certeza. a gente precisa entender que faz parte do jogo todo esse processo. O que não faz parte do jogo é quando há uma ascendência para a destruição e para um abismo. Passa do seu limite natural. Mas essas crises e os embates, os desafios, se torna a vida maravilhosa. O seu tesouro você carrega com você, que é o testemunho por onde Exatamente. você passou. O testemunho é colado com você. Toda vez que a gente conta um testemunho daquilo que funcionou perfeitamente no reino, que salvou alguém, tirou alguém da miséria, tirou alguém da rota de escassez, da doença, se torna um tesouro que você carrega pro resto da sua vida agora. Assim, Deus fez isso naquele dia, Deus fez aquilo naquele outro. Então, o nosso tesouro é esse. Essa linguagem é muito perceptível. Bruna, eu já fui informado que nós estamos com 1 hora de programa. Nem imaginei, porque passou tão rápido. Ai, ai. Então, a gente precisa E a combinar gente nem fala muito, né? a gente precisa combinar. A gente precisa combinar um outro, que eu quero conhecer mais das histórias dos Não, índios, O das senhor tribos. tem que ir lá, porque a gente faz a gravação lá. Pronto, a gente Em vai Poço lá. Redondo. Eu vou ir lá Vai lá com guardar a nas Anne. minhas memórias esse tesouro também. Com certeza. Amém. Em nome de Jesus. Estaremos lá sim, com o maior prazer. E quem sabe a gente poder estar juntos também, fazendo algum tipo de trabalho, porque há uma harmonia de ideias, de propósito entre o Instituto Arte da Fé e a Casa Mãe. Então a gente vai poder sim. Em nome de Ter a Jesus. maior honra de poder ir lá conhecer. A filha da pastora Meire. Exatamente. Dona Bruna. Obrigado. Deus te Amém. abençoe. Deus te Amém, guarde. Quer pastor. mandar mais algum recado para as suas crias? lá de- Minhas filhas Suas da Casa filhotas. Mãe e filhos, né? Que tem os Filhos e homens filhos, né? também. É. Que Deus continue fortalecendo a fé de vocês e vamos crescer cada vez mais como mãe, como igreja, como comunidade, né? E eu amo muito vocês, viu? Até logo, viu? Chego já. Coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Que programa maravilhoso, autêntico, real, verdadeiro. É disso que eu falo quando a gente precisa levar para a internet vozes que inspiram pessoas. A internet tá cheia de coisa ruim. Um pacto de vendas o tempo todo. E aqui você tem história de vida real. História que mexe com o seu coração, que mexe com você. O nosso programa também ele é voluntário. Se você quiser ajudar, tá aí o QR Code também pode nos ajudar. Com a sua liberalidade, com a sua oferta. Que Deus abençoe, porque isso é lícito, é correto. E está no coração de Deus, você pode também nos ajudar. E ajude também compartilhando esse programa para todo mundo que você tiver contato. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso a essa voz que inspira, que é a voz da Bruna que você acabou de assistir, mais pessoas se tornarão outras Brunas que estarão fazendo bem. É tudo que a gente sonha, é transformar a vida em pessoas do bem, que façam o bem sem olhar a quem. Porque esse é um comando de Deus. Ela acabou de falar no livro de Tiago lá. Tem Isaías 1,17 também que fala a mesma coisa, se conectando com o outro. Então, você precisa entender, você está aqui por um propósito. E Deus vai requerer esse propósito da sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, até o próximo Me Conta Aí.